Olá pessoal, esse é um pequeno tutorial sobre o Anchor. Nosso intuito aqui com esse aplicativo é a produção de podcasts para a área educacional. Então, primeiro de tudo, você precisa acessar o site www.anchor.fm, está aqui escrito. Então você vai observar aqui www.anchor.fm. Essa aqui então é a interface que você vai encontrar quando acessar, tá? Então esse aplicativo está disponível através desse site e também na Play Store da Google. Você pode baixar também o aplicativo para o seu smartphone, o Anchor. Então você vai precisar criar uma conta ou logar, no caso, se você já tiver uma conta. Então você poderá fazer isso através do seu e-mail. Então vamos fazer aqui. Então vou escolher aqui logar na conta Google. Vou escolher aqui a conta. E ele vai então me direcionar para a tela inicial do programa. Veja que ele coloca aqui bem-vindo ao Anchor, né? E o programa, como vocês estão vendo, ele é em inglês. Então você pode observar que temos aqui algumas opções, onde ele mostra aqui para criar um novo episódio, aqui para você mudar as configurações, e ele está dizendo aqui para você, faça seu primeiro episódio. Então ele meio que dá aqui uma trilha para que você possa seguir e que você possa seguir os passos e até você ter o seu podcast publicado e também conseguir pessoas que possam escutar, né? Encontrar e escutar o seu podcast, tá bom? Bem, então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em novo episódio para a gente começar a gravação aqui do podcast, tá? Antes de tudo, o podcast, para quem não conhece muito bem, ele é uma mídia em forma de áudio, com uma característica de um programa de rádio, onde você distribui através da internet, através de alguns agregadores de podcast, como por exemplo o Google Podcast, Podcast Republic, o Spotify. Então todos esses serviços que eu citei, e existem outros, são agregadores de podcast. Então você produz o podcast no formato de um programa de rádio, né? Somente com áudio, através de programas como esse, como o Anchor. E aí você, através desse arquivo que você produziu, você editou, você vai publicar e outras pessoas então vão consumir esse conteúdo através do podcast, escutando o seu conteúdo. Então tá aqui a tela inicial. Você também aqui que é bem intuitivo aqui a tela. Você pode gravar, você pode colocar mensagens no seu episódio, tá? Mensagens, repito, sempre de áudio, tá bom? Você pode reutilizar algum arquivo de áudio que você já tenha e você também pode adicionar transições. Vamos ver cada um desses elementos. Então, o básico aqui, você vai clicar aqui em gravar, em record, aqui nesse ícone vermelho, e aí ele vai aqui abrir uma janela dizendo: nós podemos ouvir você. Você pode escolher aqui o microfone, no caso eu estou aqui utilizando esse fone de ouvido, então ele já reconheceu, e aí comece a gravar agora. Então vamos gravar aqui um trecho para vocês verem como funciona. Muito bem, ao clicar, então eu já estou sendo gravado, ao clicar no botão, ele vai então iniciar a contagem e todo o áudio que eu estou falando está sendo capturado e a intenção é que ele vá compor o episódio que eu estou fazendo aqui do meu primeiro podcast aqui utilizando o Anchor. Vou parar a gravação. Então, quando eu cliquei aqui em parar a gravação, ele está processando aqui o áudio que eu acabei de gravar. Vamos aguardar o final do processamento, tá? Lembrando que o Anchor ele é um dos programas mais simples, mas que tem também um bom resultado quando a gente fala sobre produção de podcast, tá? Então aqui você pode ver uma prévia. Vou dar o play aqui para a gente escutar o que eu acabei de gravar.
Muito bem, ao clicar, então eu já estou sendo gravado. Ao clicar no botão, ele vai então iniciar a contagem e todo o áudio que eu estou falando está sendo capturado e a intenção é que ele vá compor o episódio que eu estou fazendo aqui do meu primeiro podcast aqui utilizando o Anchor. Vou parar a gravação. Bem, por enquanto isso aí é um rascunho, tá? O que você pode fazer com esse rascunho? Você pode, clicando aqui nos 3 pontos, você pode baixar esse arquivo de áudio para você escutar, você pode apagá-lo ou você pode inserir esse arquivo aqui no episódio. Vou fazer isso. Então, ó, colocando aqui, então automaticamente ele replica aqui. Aqui embaixo, você pode escutar a prévia do seu episódio, tá bom? Então, eu vou gravar aqui um outro segmento. Você vê, então, novamente cliquei aqui. Vamos clicar aqui em começar a gravar agora. Muito bem, esse aqui é o segundo trecho que estou gravando aqui para demonstrar como produzir um podcast do zero a partir do Anchor. Então vocês podem ver que, mais uma vez, ele está gravando aqui minha voz e quando eu clicar em Stop, ele vai encerrar essa gravação aqui desse trecho. Então o mesmo procedimento, ele está processando aqui o arquivo de áudio que eu acabei de gravar e quando eu terminar, eu posso ter uma prévia, onde eu posso ou aproveitar esse áudio ou descartar, conforme já mostrei para vocês aí no momento anterior. Pronto, está aqui gravado. Agora, muito bem, esse aqui é o segundo trecho que estou gravando aqui para... Como vocês podem ver, mais uma vez eu vou adicionar aqui ao episódio. Eu vou gravar um último trecho aqui, colocando um total de 3 trechos. Então, colocando aqui em gravar. Começa a gravar agora. Esse aqui é o terceiro trecho que nós estamos testando aqui nessa gravação do nosso episódio via Anchor. E vocês podem ver então que ele vai registrando todos os áudios que eu vou colocando aqui. Então, mais uma vez, finalizei aqui a gravação desse trecho. Ele mais uma vez está processando e eu vou poder então colocar esse trecho também no nosso podcast. Então tá aqui. Esse aqui é o terceiro trecho que nós estamos testando aqui nessa gravação do nosso episódio. Vocês podem ver então, adicionando mais uma vez. Aqui, nos arquivos do episódio, você pode trocar de ordem. Então, eu gravei aqui o trecho 1, 2 e 3, mas vamos supor que eu quisesse trocar de ordem. Então, bastaria arrastar. Pronto, já mudei a posição aqui. Então, eu iria começar com esse trecho, depois esse e aí o terceiro. Ah, quero voltar. Você faz o inverso, tá bom? Então aqui ele mostra a data que foi gravado, o horário, tá? E a duração em segundos de cada trecho. Aqui do lado você pode dividir esse trecho em mais segmentos, baixar o arquivo ou remover ele. Bem, aqui embaixo você pode escutar a prévia do episódio. Então esses 3 trechos somados estão dando 56 segundos e eu posso escutá-los aqui, juntos, como se fosse já a versão final. Veja. Muito bem, ao clicar, então eu já estou sendo gravado. Ao clicar no botão, ele vai então iniciar a contagem e todo o áudio que eu estou falando está sendo capturado e a intenção é que ele vá compor o episódio que eu estou fazendo aqui do meu primeiro podcast aqui utilizando o Anchor. Vou parar a gravação. Agora, muito bem, esse aqui é o segundo trecho. Então, nota que ele vai fazendo a transição automaticamente entre os trechos. O que eu posso fazer aqui para enriquecer mais o meu podcast? Eu posso adicionar aqui uma música de fundo. Clicando nesse ícone aqui da nota musical, você tem vários exemplos aqui. De várias categorias de música. Vou colocar essa aqui. Então, para colocar, clicamos aqui nesse botão. Você escolhe o volume da música. Eu sugiro que você escolha um volume mais baixo para ela não se sobrepor à sua fala, né? Para ela não ficar mais alta do que a sua fala. Então, aplicando aqui, notem, ele vai processar aqui, notem o que vai acontecer agora. Vou aguardar aqui o processamento. Veja só, quando eu clicar aqui na prévia do meu episódio, que agora já está dando 1 minuto e 3 segundos, ele já vai iniciar com essa música de fundo, vai tornar ela mais baixa, vai entrar então com a voz e depois vai voltar a música e passar para outro segmento, tudo automaticamente.
Muito bem, ao clicar, então eu já estou sendo gravado. Ao clicar no botão, ele vai então iniciar a contagem e todo o áudio que eu estou falando está sendo capturado e a intenção é que ele vá compor o episódio que eu estou fazendo aqui do meu primeiro podcast aqui utilizando o Anchor. Vou parar a gravação. E estou gravando aqui para... Então, notem que o segundo é trecho e o terceiro não tem ainda música de fundo. Vamos adicionar alguma. Vamos colocar alguma outra seleção aqui. Vamos ver esse aqui. Okay. Mais uma vez, vamos escolher aqui a altura e aplicar. Então ele está processando aqui. E agora nesse segundo trecho também vai ter a música de fundo. Terceiro trecho, vamos fazer aqui o mesmo procedimento. Então vamos escolher aqui um outro. Vamos aplicar. Muito bem, tenho 3 trechos agora, todos com música de fundo. O que eu posso fazer agora? Eu posso adicionar transições. Tá? Então, as transições são elementos que vão compor vinhetas ou algo que você queira colocar e fazer uma ponte entre os trechos aí, os segmentos que você tem gravado. Então, existem muitas transições, então vamos ver aqui alguns exemplos. Uma vez que você escolheu o seu trecho, você vai clicar aqui no mais, adicionar episódio. Veja que ela entrou aqui no final. Então, eu quero que ela fique no início, antes da primeira. Então, você arrasta aqui, coloca em cima e veja a prévia agora do episódio como fica. Muito bem, ao clicar, então eu já estou sendo gravado. Ao clicar, então observe aqui que a gente já tem então a transição inicial e em seguida o áudio. Eu posso colocar tantas transições quanto eu quiser, né? Então você, em transição, você pode escolher alguma outra. Repito, né? Existem muitas, né? Então, muitos exemplos. Vamos colocar isso aqui. Então ela sempre vai vir para cá, você vai arrastar. Então o que vai acontecer agora? Depois do primeiro trecho, vai ser tocada essa transição e aí então que vai se partir para o terceiro trecho. Você pode ver o preview do no botão. Ele vai então iniciar a contagem e todo o áudio que eu estou falando está sendo capturado e a intenção é que ele vá compor o episódio que eu estou fazendo aqui do meu primeiro podcast aqui utilizando o Anchor. Vou parar a gravação. Agora. Muito bem, esse aqui é o segundo trecho que estou gravando aqui. Perceba que aos poucos o nosso podcast está sendo montado, né? Bem, os outros recursos, quando você publicar o seu podcast, as pessoas vão poder responder através de mensagem de áudio. Então, se você quiser que essas respostas, utilizar elas em um novo podcast, então você vai acessar aqui mensagens e elas vão aparecer aqui depois de publicado. As pessoas que ouvirem podem interagir com você através do áudio. E aí você pode usar isso também para gravar um novo podcast. A sua biblioteca, vão ficar aqui todos os podcasts, todos os trechos, de áudio que você todos os segmentos que você já gravou e você pode reutilizá-los no futuro, tá? Então, o contexto aqui é que você pode também colocar outros áudios e outros arquivos aqui no seu podcast que sejam fora do Anchor. Então, se você tem algum arquivo de áudio gravado
pode até mesmo ser arquivo de vídeo, né? Ele suporta e ele vai então processar e vai deixar só o áudio do vídeo, tá? Então você clica aqui e você então vai ser levado a alguma página para que você possa escolher a sua música e você possa então colocar a sua música no seu podcast, por exemplo. Então, eu carreguei aqui uma música. Então você pode, só para mostrar para vocês, ó, então ele faz aqui o carregamento e vai colocar direto no seu episódio, né? Então cabe a você posicionar aqui a música para que ela fique na melhor posição possível para o seu episódio. Vejam. Na guitarra, Max Viana. Então, por exemplo, você pode posicionar aqui, ó, no final. Então, veja que aqui agora o episódio está durando 3 minutos e 40 segundos. Né? Ele já juntou aqui o que eu havia gravado com as transições, mais a música que dura aqui 2 minutos e 15 segundos. Bem, então, supondo que você já terminou, já adicionou o que você queria, você já colocou suas músicas, já colocou suas transições, já escutou a prévia, viu que estava tudo bem. Né? Lembrando, se você quiser apagar, você clica nos 3 pontos e remove do episódio, tá? Você pode gravar novos trechos, colocar novos arquivos de áudio. Então você, supondo que quer dar seguimento, você vai clicar aqui em salvar episódio. Então ele vai salvar e vai perguntar a você qual é o título do episódio. Então eu vou colocar aqui o meu título como Criando Podcast. Aqui você vai colocar uma breve descrição desse episódio. Então, esse podcast trata sobre o funcionamento do app Anchor para a gravação de podcast. Não só a gravação, como para a gravação e publicação de podcasts. Então, aqui embaixo, você está dizendo, quer publicar quando? Agora? Ou você pode definir uma data e até mesmo um horário para publicar. Você ainda pode colocar aqui uma foto, aqui uma arte, né? Então, você pode fazer o upload aqui de alguma imagem. Vou colocar essa daqui de podcast, um símbolozinho aqui, ó. Então, aqui você pode dar o zoom, tá? Essa aqui é a imagem de capa que vai aparecer quando as pessoas acessarem seu podcast, ok? Então, você salva ela, tá? E aí, você tem algumas opções aqui, você pode definir o número do episódio, vamos supor que você vai gravar uma série, você pode colocar aqui, esse aqui é o episódio 1 dessa série. Temporada, enfim, você tem vários tipos. Esse episódio, ele é episódio completo, é um trailer, é um bônus, né? O conteúdo é algum conteúdo explícito, né? Para maiores ou é livre, né? Então, clean, full aqui. Bem, supondo que você terminou aqui, você coloca aqui publicar agora. Quando você clicar em publicar agora, esse arquivo ele já vai ficar disponível para as pessoas acessarem e escutar. Então está aqui, terminando a configuração, o podcast é Criando Podcasts, o tema, né? Com o Anchor. Então a categoria, você escreve aqui, eu vou colocar aqui Educação, tá? E o idioma, né? Do nosso podcast, vamos selecionar aqui português, tá? Isso vai facilitar para que as pessoas possam localizar melhor o nosso material quando ele estiver postado. Então, português do Brasil. Então, eu tenho que colocar aqui uma descrição. Esse podcast
informa como criar e publicar podcasts através do Anchor. Pronto, e agora eu posso continuar, tá? Ele ainda pergunta se eu quero escolher alguma imagem. Então vamos escolher aqui uma imagem, vamos colocar aquela mesma imagem. Isso aqui é o processo de publicação, tá, pessoal? Então, para que o nosso botão aqui, o tamanho dela, né, maior ou menor, vamos deixar assim, vamos continuar. Então você ainda pode escrever aqui se você quiser, aplicar o texto, sim ou não, né? Vou colocar não. Se você colocar sim, ele vai colocar o título aqui por cima. E aí você, então, faz a atualização, né, o update. E a gente vai finalizar aqui o processo de publicação, tá? Então, ele está perguntando se você está pronto para distribuir seu podcast, né? Então, você coloca que sim, então ele vai fazer a publicação. Pronto. Seu podcast já está publicado. Como é que eu faço para socializar ele? Você vai copiar o link aqui, você pode também publicar aqui pelo Facebook, pelo Twitter, tá? E depois da análise, tá? Para quem não sabe, o Anchor ele pertence ao Spotify, né? Um dos principais programas que nós temos aqui de áudio, tá? Tanto para música como para podcast, e automaticamente, gratuitamente, depois que o Spotify analisar seu podcast, ele também vai publicar lá no Spotify. Então você vai publicar ele no mínimo em 2 lugares, no Anchor, padrão, e no podcast. Então eu copiei o link aqui, ó. Note que esse link aqui, quando eu entrar, ele vai entrar direto, tá? Esse link aqui você já pode passar para as pessoas, está aqui, ó. Escute no Spotify, tá? Então você pode escutar tanto aqui no Anchor como no Spotify. Está aqui o nosso podcast pronto. Muito bem, ao clicar, então eu já estou sendo gravado. Ao clicar no botão, ele vai então iniciar a contagem e viram aí como é fácil? Pessoal, as aplicações que nós temos para os podcasts na educação são inúmeras, né? Então, se você pensar essa questão de trabalhar através de áudio, vai muito a favor das metodologias ativas, né? Então, você vai permitir que os alunos produzam conteúdo, que eles deem asas à imaginação, né? Transformar a educação em algo divertido, algo lúdico, algo que possa ser construído pelos próprios alunos. Então, o Anchor é uma ferramenta muito simples, como vocês já observaram aqui, que permite a produção de conteúdo, permite a publicação do conteúdo e tudo de forma gratuita, intuitiva. Então, se você que trabalha com a educação se apropriar de ferramentas como essa, de recursos como esse, com certeza isso vai agregar na sua prática profissional e você vai observar os resultados na sua atuação em sala de aula, né? Então não perca a oportunidade, fica aqui a dica do Anchor, dos podcasts, que são recursos importantíssimos que vão agregar valor aí ao seu modus operandi aí da sua prática pedagógica. É isso, pessoal, obrigado e fui.